Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Amém, Senhor. Nós te adoramos, Pai, nós te engrandecemos, Senhor. Tu és, Deus, o centro de nossa vida, Senhor. Tu és o maior, Senhor, e Tu és o melhor, Senhor, que nós carregamos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, continua sendo o centro nessa noite, Pai. Continua sendo adorado, continua sendo exaltado, Pai. Receba, Senhor, com muito amor, Pai, a nossa adoração, Pai. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos e clamamos, Senhor, que o Teu Espírito, Pai, continue conduzindo essa noite, Pai. Que não seja nada, Senhor, de acordo com a nossa vontade, Senhor, mas que seja tudo conforme Tu queres, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, galera? Nós estamos muito felizes pela presença de todos aqui. Como o William começou falando, é motivo de muita alegria para nós. Obrigada, grupo de louvor. É motivo de muita alegria para nós a gente estar junto, brincando, se divertindo em acampamento, soltando bombinha, jogando vôlei. Mas com certeza a gente precisa valorizar muito essa questão da adoração, sabe? A palavra diz que Deus procura os verdadeiros adoradores e que a gente consiga de fato demonstrar aquilo que Ele está procurando, que a gente consiga, de uma forma bem pequena, assim, devolver um pouquinho de tudo que Ele já fez por nós. Amém? Galera, gostaria de começar a palavra de uma forma um pouquinho diferente, mas que vai entrar de acordo com aquilo que a gente vai ministrar nessa noite. Eu gostaria que, bem rapidinho, vocês se juntassem em duas pessoas, menina com menino e menino com menino. Acho que eu falei ao contrário, né? Menina com menina e menino com menino. E se alguém ficar de fora, pode ser em 3. Daí, se sobrar alguém, pode juntar em 3. Mas se não, tenta juntar em 2. Fechou? Todo mundo achou dupla? Só esperar ali atrás. Acho que fechou, né? Agora eu gostaria que você virasse um de frente para o outro, você que está em dupla, e ficasse olhando nos olhos da pessoa. Sem falar nada, tá? Só olhando. O meu celular, se quem tiver com ele, se puder trazer só para mim um pouquinho. E você continua olhando para a pessoa. Agora você diga assim para a pessoa: você foi escolhido e feito imagem e semelhança de Cristo. Amém. Pode voltar para o seu lugar. Se a gente parar para pensar, essa dinâmica, se a gente pode dizer, foi algo bem simples que a gente fez, de ficar olhando um para outra pessoa sem falar nada. Mas a mensagem, aquilo que Deus quer falar para a gente nessa noite é o seguinte: as nossas atitudes, às vezes, vão falar mais do que um discurso. Amém? Quando você olha para outra pessoa, quando você está olhando para ela, quando você está vendo o que ela está fazendo, ela já está demonstrando uma mensagem, ela já está demonstrando algo, sem que ela esteja falando alguma coisa. Pode sentar? Sem que ela esteja falando algo. Então, às vezes, algo que você pode ouvir, ou algo que a gente, às vezes, pega no pé, e que nós somos muito confrontados também, é uma das coisas que eu e o William, a gente tem conversado bastante nos últimos tempos, é o quanto, de fato, as nossas atitudes demonstram algo para as pessoas, sabe? E, às vezes, uma roupa que a gente coloca, às vezes, uma mensagem que a gente posta, às vezes, uma música que a gente vai colocar de fundo ali em alguma postagem nossa, ou uma curtida, já está demonstrando algo para as outras pessoas. E isso é algo que a gente precisa cuidar e nos posicionar no dia de hoje, sabe? Porque o mundo está vindo com uma força tão grande assim nisso, tão grande, que tudo que é ao contrário, que diante da palavra de Deus seria errado,
tem se tornado algo real e natural. Quem concorda que antes a gente conseguia olhar para as pessoas e a gente conseguia dizer, ó, essa pessoa é uma pessoa cristã, essa pessoa é uma pessoa que tem atitudes de alguém, nem que fosse taxado assim, mas que falava assim, ó, isso daí não sai da igreja. Que fosse algo até religioso na época, vendo nos dias de hoje. Mas hoje virou algo tão comum as coisas se tornarem naturais no nosso meio, que a gente tem perdido muito a essência de Cristo. E como geração, a gente precisa se posicionar o mais rápido possível, porque isso é algo que já se perdeu faz tempo dentro do nosso meio. E eu não falo isso só para vocês, eu falo isso por conta mesmo da minha vida, das coisas que eu tenho vivido, e é algo que eu não quero perder aquilo que Deus colocou dentro de mim, sabe? Eu não quero perder aquela importância da simplicidade, a importância de carregar a imagem de Cristo. E eu também não quero que vocês percam isso. E isso foi algo que Deus ministrou muito comigo, porque quando a gente falta com posicionamento nesse lado, nas coisas que a gente acha que é pequena, quando a gente falta com posicionamento nas coisas que são simples, quando a gente precisa cobrar alguma coisa, quando a gente precisa falar, a gente não vai ter voz, a gente não vai ter... ninguém vai levar a sério o que a gente está falando. E hoje a gente precisa ser pessoas que entregam e refletem a imagem de Cristo. Porque está tudo perdido e cada vez vai ficar mais perdido, porque isso também está na palavra de Deus. Mas a palavra diz que o mundo está clamando pelos verdadeiros adoradores, pelos aqueles que vão de fato refletir essa imagem. Então o tema da palavra de hoje é o seguinte: a mensagem que passamos é a verdade que carregamos. Fale para a pessoa do seu lado. A mensagem que passamos é a verdade que carregamos. Nossa vida ela foi escolhida para isso. Aquilo que você falou para a pessoa que estava do seu lado. Você foi feito para refletir e manifestar a imagem de Cristo. E as nossas atitudes vão demonstrar diretamente aquilo que é a nossa essência e aquilo que é a verdade que a gente carrega. Só que sabe qual é as duas coisas mais comuns que eu vejo assim, que foi algo que o Espírito Santo falou comigo, que mais tem calado a gente de se posicionar? São duas coisas. Uma que é uma frase muito comum: o que as pessoas vão pensar de mim? Isso é uma das coisas que tem calado a gente de se posicionar diante daquilo que Jesus espera da gente. E a outra coisa é o ambiente que a gente está. Então, aquilo que a gente coloca como uma prioridade, a gente acaba colocando isso como mais importante. É mais importante hoje o que as pessoas estão pensando de mim do que aquilo que de fato Deus espera de mim. E não tem como a gente dizer que não, porque se a gente volta atrás e a gente não se posiciona com coisas que a gente deveria, de fato a gente está colocando o pensamento das pessoas acima da verdade de Deus que a gente carrega. Eu gostaria que você abrisse a palavra no livro de Atos, capítulo 16. Atos 16, versículo 19. Atos 16, 19 diz assim: vendo os seus senhores que lhe fizeram a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando os pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. E levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenado ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Essa palavra é uma palavra que fala sobre Paulo e Silas, que eles foram presos
Porque eles libertaram, através do nome de Jesus, uma garota que fazia adivinhações. E com certeza isso era tipo um negócio que gerava dinheiro na época. E quem eram os responsáveis por isso, os senhores que estavam cuidando disso, não gostaram, porque eles iriam perder dinheiro, e começaram a acusar Paulo e Silas por estar perturbando a cidade, por estar trazendo coisas que não eram de acordo com aquilo que eles pregavam, e trouxeram totalmente uma imagem destruída daquilo que eles estavam fazendo. Só que aí aconteceu que o carcereiro, as autoridades concordaram com eles, levaram eles para a prisão, açoitaram eles, rasgaram as vestes deles. A palavra diz assim, no final aqui no versículo 24, que eles foram presos com os pés no tronco. Então, com certeza, eles passaram por uma situação de algo que eles não estavam fazendo, por estar buscando manifestar o nome de Deus através de uma libertação. Mas eles foram presos por isso e julgados por isso. Mas no versículo 25, Paulo e Silas demonstram de fato uma referência, que foi algo que o Espírito Santo ministrou comigo, que eles eram pessoas que cuidavam com aquilo que eles estavam manifestando. O que eles fizeram? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Em nenhum momento fala que eles tentaram se defender, que eles tentaram gritar, que eles murmuraram, que eles tentaram mostrar com as palavras ou de fato com atitudes diferentes aquilo do que as pessoas estavam falando deles, mas eles se prostraram e se renderam a Deus. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês 3 atitudes que, quando a gente se coloca à disposição de viver e manifestar a vontade de Cristo e a imagem de Cristo em nós, a gente precisa ter. Que se puder deixar até o versículo 26, ele vai ser as 3 atitudes em cima do versículo 26. Que fala o seguinte: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Trazendo para os dias de hoje, eu colocaria que quando a gente quando a gente decide passar uma verdade daquilo que a gente carrega, que é a mensagem de Cristo, como diz aqui, sacudir os alicerces é a gente ter uma mudança de vida. Não tem como a gente hoje buscar viver uma vida cristã, buscar viver algo que seja da vontade de Deus, que seja viver de fato os propósitos de Deus, se a gente não decidir ter uma mudança real de vida. Eu lembro que porque eu vinha na igreja desde criança, daí teve um tempo que eu me afastei e depois eu retornei. E nesse tempo que eu retornei, eu tive que deixar assim, foi muito difícil, mas eu tive que me posicionar em muitas coisas, sabe? Tive que deixar muita coisa para trás. Tive que deixar de frequentar ambientes que eu frequentava. Eu tive que, de fato, me posicionar e abrir mão de algumas coisas, porque senão eu não iria conseguir manifestar e viver a vontade de Deus na minha vida. E quando nós temos um encontro com Deus, nós somos, de fato, transformados. Quem crê nisso? Mas cada decisão que vai de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa, é como se Deus colocasse uma porçãozinha do caráter dele em nós, sabe? E eu vejo que isso é a transformação, assim que a gente vai conseguindo trazer um pouquinho dessa imagem de Cristo para nós. Pensa que se hoje você é uma pessoa que tem dificuldade com mentira, por exemplo, mas quando você decidir, não, hoje eu vou viver a vontade de Cristo para a minha vida, isso não faz parte da vontade dele, isso não faz parte de acordo com aquilo que a palavra diz, do que eu tenho buscado. Quando a gente vence isso, uma porçãozinha do caráter de Deus é colocado na nossa vida. E assim que a gente vai vivendo essa transformação. E não é uma coisa fácil, é muito difícil. Porque uma das coisas que o nosso pastor Abel sempre fala para nós é que a gente tropeça em pedra pequena, né? E às vezes as coisas são muito pequenas, mas a gente acaba que a gente vai empurrando, a gente vai deixando. E quando a gente vê, a gente está tropeçando em coisa que assim é tão besteira nos nossos olhos, mas é tão difícil a gente conseguir se posicionar, sabe? E algo que hoje, quando eu estava escrevendo a palavra, que estava buscando em Deus, uma coisa que também Deus ministrou muito comigo, é que a tentação, a gente pode vê-la como uma oportunidade, que é uma oportunidade ou de a gente fazer certo, ou de a gente fazer errado. Quando a gente passa por uma tentação na nossa vida, que a gente tem algo que a gente precisa decidir isso, que a gente precisa decidir, não, eu quero ter uma mudança de vida. A gente tem ali na nossa frente uma oportunidade de fato decidir, eu quero ser imagem e semelhança de Cristo, ou eu quero mesmo
deixar tudo para trás e viver a vida com o nosso eu na centralidade, igual a Gleiciane começou ministrando. Mas como a gente falou, a gente vive uma vida sendo transformada por Deus. E cada momento que a gente é transformado por Deus vem através do nosso encontro com Jesus. Então, se hoje a gente não tem conseguido ter uma mudança de vida, se a gente não está conseguindo ter uma vida transformada, é porque talvez está faltando para nós encontro com Jesus. E isso é uma das coisas que a gente tem vários e vários exemplos na Bíblia. A gente falou muito tempo sobre intimidade, a gente falou muito tempo sobre o quanto essa busca ela vai refletir aquilo que Deus quer que nós sejamos. E a gente precisa, de fato, provocar isso, sabe? Provocar o encontro com Jesus todos os dias da nossa vida. Porque senão, com certeza, a gente não vai ter força suficiente, a gente não tem como a gente esperar de chegar lá no momento que tiver uma posição e dizer assim, não, eu vou ter força, eu vou vencer, porque eu consigo, isso é uma coisa que eu já superei. Nós somos falhos, nós precisamos todos os dias reconhecer o quanto nós precisamos da misericórdia de Jesus, do quanto nós precisamos desse amor, do quanto nós precisamos ser capacitados por Ele. E a nossa vida, ela vai somente refletir e expressar os encontros que nós temos com Jesus publicamente, quando a gente conseguir praticar isso no secreto. Quando isso for uma verdade no nosso secreto, publicamente a gente vai conseguir dizer assim, não, hoje eu tenho uma vida mudada, igual aconteceu aqui. Sobreveio o tamanho terremoto, um terremoto que seja para algo bom, sabe? Um terremoto que venha para mudar todas as nossas estruturas e que mude a nossa direção, de fato. Para que seja uma direção que a gente siga para o alvo e que a gente manifeste como geração, como pessoa, onde a gente tiver a imagem de Cristo. Amém? Outra segunda atitude fala que assim, abriram-se todas as portas. E trazendo para os dias de hoje, algo que eu vejo que quando a gente decide demonstrar a verdade que a gente carrega, abrir todas as portas é encontrar a verdadeira esperança. Então a primeira situação seria ter uma mudança de vida, e quando a gente muda de vida, a gente encontra de fato a verdadeira esperança, que com certeza é Cristo. Não tem como a gente falar que é outra coisa, que a nossa esperança está nas pessoas, que a nossa esperança está na igreja, que a nossa esperança está nos líderes, que está nos nossos pastores, porque com certeza a gente vai errar, com certeza vai dar errado. Aqui Paulo e Silas, eles demonstraram que a adversidade não estava acima do Deus que eles serviam, mas que a esperança em Cristo estava acima de todas as coisas. Quando eles decidiram orar e cantar, eles já tinham esperança do Deus que eles serviam. Eles já tinham a certeza de em quem eles criam. Eles já tinham a certeza que aquela situação ali de prisão era uma oportunidade para manifestar o nome de Deus. E como eu falei no início, não é fácil. Mas a gente consegue, porque Cristo é a nossa esperança. E não tem como a gente ter a esperança em Cristo se a gente não cuidar dos nossos pensamentos e se a gente não cuidar da nossa mente. Quando a gente começa, por exemplo, vou dar um exemplo básico. A gente começa assim, eu acho que Deus me abandonou. Eu acho que eu estou sozinha. Eu acho que isso vai dar errado. Eu acho que não tem ninguém comigo. Como é que a gente vai gerar uma esperança em Cristo se a gente está alimentando um pensamento totalmente ao contrário? Aí na prática a gente quer achar que a gente vai chegar lá e vai dizer assim, não, Cristo é a minha esperança, mas a gente passou o dia inteiro alimentando aquele pensamento ao contrário do que é a verdade sobre nós. A palavra de Deus diz, tragam à memória aquilo que me dá esperança e renovem as suas mentes. Então não tem como a gente ter esperança em Cristo se a gente não trazer à memória a todo momento o quanto que nós somos dependentes dele. Não tem como a nossa esperança estar em Cristo se a gente buscar o dia inteiro focar em trabalho, se a gente buscar o dia inteiro focar em pessoas, se a gente buscar o dia inteiro focar em coisas que não sejam a esperança daquilo que Cristo nos entregou. Se a gente não pensar no propósito, se a gente não tiver uma palavra, Cristo não vai ser a esperança para nós. E não tem como a gente esperar que a gente vai manifestar isso se a gente não alimentar aquilo que é real nas nossas vidas.
Agora, pelo contrário, nós temos uma palavra que diz em todo tempo que tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos uma palavra que diz que Cristo nos amou, que Ele tem pensamentos melhores e maiores que nós, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele ama, que Ele restaura. Nós temos todo o tempo testemunhos e nós precisamos buscar isso, galera, senão a gente não vai conseguir ter esperança. Nós temos que ser alimentados da palavra de Deus, nós temos que renovar nossas forças nele, senão a gente não vai aguentar. E daí o que vai acontecer? De novo a gente vai lá passar uma mensagem, ou lá fora, ou aqui dentro, ou onde a gente estiver, uma mensagem que não é a verdade que a gente carrega, porque a verdade que a gente carrega é o quê? Eu vivo uma vida para manifestar o reino de Deus, Ele é o dono da minha vida, e o que eu mais quero é estar com Ele na glória. Esse é o propósito que a gente vive. E se a gente não se posicionar, como nós falamos no começo, já passou o tempo da gente decidir assim, não, eu quero ser uma geração diferente. Eu não quero ficar me adaptando ao que o mundo diz, mas eu quero mostrar aquilo que de fato Cristo tem feito na minha vida. Não tem como a gente viver por um acampamento, por um retiro, não tem como a gente viver por encontro aqui, não tem como a gente viver e conseguir carregar e conseguir manter essa chama acesa se todos os dias a gente não se prostrar e dizer, Deus, eu não sou nada, eu preciso de Ti, e que através de mim eu seja algo na vida das pessoas. Então, primeiro ponto é ter uma mudança de vida. Segundo ponto, encontrar a esperança em Cristo. E o último ponto fala o seguinte: soltaram-se as cadeias de todos. Quando a gente de fato muda a nossa vida, quando a gente de fato encontra a esperança em Cristo, as pessoas que ouvirem vão alcançar também a Jesus. Igual aqui fala, soltaram-se a cadeia de todos, não foi a prisão de Paulo e Silas. Todo mundo foi solto através da oração deles e através do clamor dele. Essa é uma maneira de manifestar a imagem de Deus. Essa é uma maneira de manifestar a única verdade que a gente carrega. E sabe, algo que me chama mais atenção ainda é que diz assim, ó, se a gente continuar lendo o texto, o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, ele puxou a espada e ia se suicidar, supondo que todos os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. O que significa? Mesmo que todos foram soltos, mesmo que todos foram libertos, eles reconheceram que a imagem de Deus, que a presença de Deus do que eles estavam vivendo era melhor do que qualquer outra coisa. Imagina o quanto que essas pessoas que estavam lá presas não ansiavam pela liberdade. Imagina quantas pessoas que eles não ansiavam encontrar ou voltar para a vida deles, ou querer fazer qualquer coisa que fosse bom. Mas eles foram presos e permaneceram naquele mesmo lugar, porque eu tenho certeza que a manifestação da glória de Deus estava vindo através desses dois homens, sabe? E em nenhum momento eles fizeram isso. Galera, nós vamos orar por todos vocês. Em nenhum momento eles chamaram assim o nome por nome. Ou eles falaram o que tu fez, o que tu fez. Eles não reuniram as pessoas. Por isso que quando você estava olhando para outra pessoa, já estava sendo manifestada alguma coisa. Você não precisa botar a mão na cabeça da outra pessoa para dizer assim, olha só, Cristo vai mudar a sua vida. Se você tiver atitudes de alguém que é cristão, se você tiver atitudes de alguém que imita a Jesus, as pessoas do seu lado vão alcançar a salvação. E a gente não precisa ficar forçando, a gente não precisa ficar criando estratégia, a gente não precisa ficar gritando ou fazendo bagunça, a gente só precisa orar e adorar a Deus. Mas isso depende da nossa mudança de vida, isso depende de nós entendermos e de nos alimentarmos da palavra de Deus. Isso depende dos pequenos passos, sabe? De ter uma vida alinhada. E galera, não vale a pena hoje a gente estar num ambiente que faz a gente ficar longe da presença de Deus. Não vale a pena a gente hoje estar com pessoas que tiram a gente da presença de Deus. Aqui fala que as pessoas permaneceram porque elas ouviram os dois cantando e orando. E quando elas foram libertas, elas permaneceram ali. Quantas pessoas que estão no nosso lado e que ficam falando coisas que são totalmente fora da palavra de Deus. Hoje, se a gente sabe uma pessoa que tem uma vida de traição, por exemplo,
A gente acha que não faz mal ouvir porque a gente não está praticando, mas a gente está deixando plantar uma semente no nosso coração. Porque a gente está ouvindo. Porque assim como as coisas vêm para o bem, elas vêm para o mal também. E se a gente não se posicionar, se a gente não cortar aquilo que as pessoas estão jogando nos nossos ouvidos, em algum momento a gente vai estar tendo atitudes que sejam igual a elas e a gente nem vai estar percebendo. Então, coisas pequenas, sabe? Então, eu vejo muito assim, que é muito algo que Deus tem tratado muito na minha vida. Coisas que são pequenas, que a gente acha que são detalhes que não fazem, assim, diferença. Porque a gente acha assim, não, eu não pratico isso. Mas eu também não quero estar com pessoas, eu não quero estar nesse ambiente, eu não quero ter nada que vai me tirar do centro da vontade de Deus. Porque a gente não pode deixar algo grande acontecer para a gente perceber que a gente perdeu coisas importantes. A gente não pode deixar a nossa vida espiritual morrer para a gente ver que a gente perdeu a chama do amor de Deus. A gente não pode deixar estar frio totalmente e achar que tudo é normal e que nada... Não, isso aqui virou algo normal na minha vida. E quando a gente percebe, princípios já estão sendo quebrados daquilo que a gente está buscando. Então é uma palavra assim que, como eu falei, eu tenho sido muito ministrada através disso. Compartilhei no começo que é uma das coisas que eu e o William a gente mais tem conversado sobre essas coisas. E a gente precisa se posicionar em ser uma geração que vai entender que as nossas atitudes também transmitem uma mensagem. Mas que a nossa mensagem tem que ser a verdade que a gente carrega. Que a gente precisa entender que isso é real nas nossas vidas. Eu gostaria que você abrisse, ou se o Data Show só puder abrir, em Efésios 5. Efésios 5, versículo 1. 1 e 2, diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E ainda em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós temos que ser imitadores de Cristo. A única maneira da gente exalar essa verdade é sendo imitador daquilo que Jesus já nos ensinou. Nós teremos aflições, nós teremos dias difíceis, nós teremos dias que a nossa carne vai gritar, mas em Cristo há esperança. E tudo é possível nele. Se a gente estiver nele, a gente vai conseguir. E se a gente não estiver conseguindo, vamos nos juntar, vamos criar força um com o outro, porque Deus se manifesta através das pessoas. Eu gostaria que você ficasse de pé já. E galera, olha só, todas as nossas decisões nos conduzem a uma direção. E Deus, Ele aponta o caminho para a gente. Mas são os nossos pés que vão nos levar até lá. Deus aponta o caminho, mas são os nossos pés que vão nos levar até lá. Tudo vai depender do que a gente vai decidir fazer no meio desse processo. Deus, Ele pode dar direção, Ele pode dizer da forma mais clara possível o quanto que o propósito dEle na sua vida é algo que Ele quer usar a sua vida, seja da maneira que for. O quanto que pessoas vão conhecer o nome de Jesus através da sua vida. Mas se os nossos pés não nos conduzirem a essa verdade, e se a gente errar nesse caminho, a gente não vai executar da maneira que Deus quer que a gente faça esse propósito. E como a gente falou, a gente não precisa de nada muito diferente. A gente só precisa ter uma mudança de vida. A gente precisa se arrepender. A gente precisa entender que Deus, Ele é o centro de nossas vidas. E que em todo tempo Ele está no controle de todas as coisas. Essa é uma oportunidade. Feche seus olhos. Para a gente estar adorando um pouco mais a Ele. Para a gente reconhecer o quanto de falta a gente precisa buscar essa essência. Para a gente reconhecer que a verdade que nós carregamos é algo muito maior do que nós mesmos, mas a gente sabe que Ele é o único caminho, a única verdade e é a única maneira de nos conduzir à vida. Então que a gente consiga de fato centralizar esse amor nele
Que a gente agora, sim, que a gente consiga de fato pedir perdão e clamar para que o Senhor restaure em nós essa imagem e semelhança. Para que a gente seja uma geração que manifeste o amor e o cuidado de Deus. Amém?